Ora, boa tarde, bem-vindos aqui ao meu canal e hoje vou estrear uma nova rubrica que, no fundo, pretendo que se trate de uma espécie de um telejornal motociclista onde exporei tudo que é novidade neste nosso mundo. Será um programa informativo, no fundo, falarei de motociclismo em geral, de notícias, de lançamentos, provas esportivas, de resultados, no fundo de novidades que interessam a todos. Este programa eu espero que tenha êxito. Obviamente que o êxito deste programa só depende de vocês. Se vocês comunicarem, partilharem, porem os vossos comentários, fazerem perguntas, porque só assim é que eu poderei aferir do êxito e da receptividade do mesmo. Eu conto convosco. Bom, e a primeira notícia foi esta, e agora vamos dar início à segunda notícia. E hoje passou-se assim, foi um dia histórico para os motociclistas. Discutiu-se na Assembleia da República o fim definitivo das inspeções das motas. Tratava-se obviamente de uma medida que ninguém concordava, uma medida estúpida, uma medida que não ia alterar nada a segurança rodoviária, já que, como toda a gente sabe, não é devido às condições físicas, às condições tecnológicas das motos que se devem os acidentes, devem-se, como toda a gente sabe, a fatores humanos, a desleixo, a imprudências, a abusos, a falta de formação e também, digamos, a fatores que podem ter a ver ou não com o piso, com as estradas, com o estado das mesmas. Passou-se assim. Votou-se contra as inspeções, votaram-se mais algumas medidas que a breve trecho eu vos divulgarei, quando ler melhor o que saiu daqui, e realmente é um dia histórico. O PS propôs também algumas medidas, apesar que há aqui umas certas reticências do Automóvel Clube de Portugal e da Prevenção Rodoviária Portuguesa, que, como sempre, estão inimigos dos motociclistas. Sobre isto, quero deixar um bem-aja ao grupo de ação motociclista, que anda há anos a lutar por estas medidas e que realmente conseguiu aqui uma grande vitória, e ao deputado que propôs estas alterações na Assembleia da República, ao deputado do PSD, Gonçalo Lage, também ele motociclista, que propôs e defendeu estas medidas, estas alterações. Ora, e uma grande notícia que sei de fonte segura é que a Royal Enfield Himalayan 4,5 e a Shotgun 650 vão chegar ao Brasil em março de 2025. Isto deve-se a uma parceria com o grupo Multi para a construção de uma segunda fábrica em Manaus, que a Royal Enfield vai fazer no sistema de CKD, Completed Knock Down, e esta segunda fábrica vai permitir que estes dois modelos cheguem ao mercado brasileiro muito em breve. Também tem havido muita procura dos modelos Guerrilla 4,5, Classic 6,5 e a nova Beer 6,5. Obviamente que não há vela sem senão, e o problema é que existe uma fila de espera. Portanto, quem tiver com ideias de ter uma moto destas deve inscrever-se e deve certamente ter que pagar uma entrada nos respectivos concessionários, que vão chegar ao final do ano com 36 unidades no espaço brasileiro. Posso anunciar que os próximos que estão a ser inaugurados é Belém, Cuiabá, Maringá e Uberlândia. E como todos sabem, e já que estamos a falar de médias cilindradas, a BMW apresentou uma espécie de um novo conceito de moto, que é a F450 GS, no Salão de Milão, recentemente. A novidade desta moto é que ela não se trata propriamente de uma moto de trail, porque já que só tem 19 polegadas na roda da frente e 17 na roda de trás, mas é interessante o conceito. A moto é muito bonita, partilha o painel da nova 1300, à partida é esse, e o farol também é muito parecido, o farol da frente também é muito parecido com a nova 1300. Bom, é uma moto muito compacta, com 48 cavalos, que é o que anunciam,
175 kg, o que a faz muito leve para a classe e que apresenta, obviamente, o DNA das GS, Geland Strasse. Como é óbvio, tem suspensões invertidas, apenas um disco de travão à frente, mas tem uma grande novidade, que é o motor que é bicilíndrico. E isto faz toda a diferença neste tipo de cilindrada. Bom, as rodas, como já disse, 19, 17, podem ser raiadas, mas também tem a opção de jante de liga leve para usos mais citadinos ou usos menos off-road. Incrivelmente, meus amigos, a nova GSA 1300 está com fila de espera. Uma moto caríssima, uma moto que é obviamente um Rolls Royce, é obviamente o topo das motos, mas está com fila de espera. Pá, tenho amigos que estão à espera da moto para janeiro e esperam recebê-la em janeiro e já encomendaram há mais de 15 dias. Portanto, não é muito, mas está com fila de espera. Bah, espero-vos aqui para o próximo programa, que eu conto sempre para a semana. Portanto, fiquem bem, divirtam-se nas vossas motas e, como sempre, o motoviajante deseja-vos muito cuidadinho na estrada.